Então, boa tarde para quem está em casa. Nós tivemos uma queda de energia aqui, não sei muito bem o que foi que aconteceu. Nosso sinal de internet foi embora, tadinho. Então, por isso eu vou gravar a resolução dessa atividade para vocês que estão em casa. Nós estamos na página 93, na atividade que estávamos respondendo ontem. Agora nós vamos para a 7ª questão. Então vamos lá. Ainda no texto da questão anterior, podemos observar vários pronomes, contribuindo para a construção do sentido e para a coesão, todos indicados por números. Vocês que estão aqui na sala, observem na página 92, nós temos várias palavras em negrito. E cada palavra que está em negrito tem antes dela um número. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Temos 8 palavras aqui destacadas. Analisando o uso desses pronomes, responda as questões a seguir. Aí nós temos letra A. Quais foram os pronomes utilizados para expressar a relação de sentido de posse? Então nós temos 3. Então nós vamos colocar o número 3, sua. Vamos usar o número 7, que é o delas. E o número 8, que é o suas. Então, número 3, sua, número 7, delas, e o número 8, suas. Agora, o que é que a gente tem que fazer na letra B? Cada um desses pronomes que nós acabamos de colocar, ele precisa ser relacionado com o termo que ele está exercendo essa relação de posse. Então, a gente precisa voltar no texto para descobrir. Por exemplo, o primeiro pronome que nós colocamos, o número 3, é o sua. Vamos voltar para a gente ver a quem esse pronome está fazendo referência. Na imagem, o chefe indígena, ao receber os cuidados para o festejo, demonstra sua imponência. Então, de quem é a imponência aí? Do chefe indígena. Então, vocês vão colocar sua, aí pode colocar 2 pontos, e aí vocês vão colocar na frente o termo que o pronome está fazendo referência, que é o chefe indígena. Na letra B, sua, 2 pontos, o chefe indígena. O segundo pronome que nós temos aqui para analisar é o delas. Vamos olhar lá no texto. O delas é o número 7. Deixando implícito que o papel delas era de subordinação aos homens. Este delas está falando sobre as mulheres. Então, a mesma coisa, vai colocar aí ponto e vírgula, depois do nome indígena que vocês colocaram. Aí vocês vão colocar o pronome delas, 2 pontos, as mulheres. Porque a gente tem o pronome e o termo que ele está fazendo referência, tá bom? E o último pronome é suas, que é o número 8. Então, voltando lá no texto. Em suas obras, o pintor destacou as questões sociais do Brasil do século XIX. Então, esse suas está fazendo referência ao pintor. Então, ponto e vírgula depois de mulheres. Aí nós vamos colocar suas, 2 pontos, o pintor. Certo? Não, o pintor. É do jeito que está no texto. Letra C. Agora identifica o pronome cuja função consiste em indefinir o sentido do termo a que se refere. Então, tem um pronome indefinido nesse texto da página 92.
Tentem localizar ele aí. É os quais? Não. Essa. Gente, não é para vocês ficarem chutando qualquer palavra, é para vocês observarem onde é que está o pronome indefinido. Pronome indefinido, aquela palavra que quando você lê, isso, algumas. Quando você lê, você não sabe exatamente sobre o que o autor do texto está falando. Então, quando eu digo, no caso aqui dentro do texto, algumas, está acompanhando qual termo, gente? Então, pronto. Quando eu digo que as mulheres estavam desempenhando algumas atividades domésticas, eu não sei dizer quais são as atividades, nem quantas são as atividades. Por isso que é um pronome indefinido, porque quando ele está dentro do texto, a gente não sabe a que ele está se referindo. Letra D. Substitua o pronome os quais por outro equivalente. Colocar um pronome no lugar de os quais que tem o mesmo sentido. Se vocês voltarem lá no conteúdo, na gramática, que a gente estudou os pronomes, lá na 87, nós temos a tabelinha e o primeiro pronome que pode ser usado em toda situação é o que? A gente usa para pessoa, para coisa e para lugar. Então, se eu preciso substituir qualquer tipo de pronome, o primeiro que eu tenho que usar é o que. A resposta da letra D, vocês vão colocar o que. Que-u-e. Que. E aí nós temos a oitava, que diz assim: na litografia, família de um chefe Camacan, preparando-se para a festa, observamos à direita um homem adulto, segurando um chocalho. Assim como a palma, o bater de pés, etc., esse instrumento é utilizado para ordenar e animar os movimentos de danças indígenas. Observe o texto que segue. Predominam entre os índios brasileiros os instrumentos musicais de percussão e sopro. Então nós temos muito tambor, nós temos muitos chocalhos. Esses são os instrumentos que são mais utilizados na cultura indígena. Embora todos eles sejam sonoros, há os que possibilitam estender a escala dos sons, sendo dessa forma considerados como musicais. Cada tribo possui seus instrumentos, que são utilizados de maneiras diferentes por diversas comunidades. Apesar de confeccionados basicamente com os mesmos materiais, apresentam particularidades, distinguindo-se entre si pela aparência, complementos, pormenores, estruturas e ornamentação, que refletem características próprias das culturas às quais estão ligados. Podem já passar para 94. Mas o que o texto da pergunta está querendo dizer? Que mesmo que toda tribo use tambor, cada tambor de cada tribo vai ser confeccionado de um jeito diferente. Vai ter tribos onde os tambores são maiores, tribos em que os tambores são menores, tribos em que o tambor é feito com a pele de um animal específico, na outra já é feito de um outro jeito. Então é o mesmo instrumento, né, o exemplo do tambor, mas em cada cultura, em cada tribo, o tambor pode ser feito de um jeito diferente. Então, na página seguinte, a gente tem as afirmações. Aí vocês vão me dizendo se está certo ou não. Primeiro, todas as palavras destacadas funcionam como pronomes, exceto a palavra indicada com o número 5. Qual que é a palavra que tem o número 5? Diversas. Diversas não é um pronome? Sim, é um pronome indefinido. Então, a primeira não está correta. Segunda, verificamos 4 exemplos de empregos de pronomes relativos. Quais são os pronomes relativos? Aqueles que nós estudamos lá na página 83, que eu acabei de pedir para vocês voltarem para olhar a tabela.
o que, os quais. Vamos contar aqui, ó. Nós temos o que no número 2, o que no número 4, o que no número 6 e as quais no número 7. Então tá certo, a gente tem 4 pronomes relativos. Ponto 3. As palavras 1 e 3 se referem à terceira pessoa do discurso. Verdadeiro. A palavra 1, eles, e a palavra 3, seus. Ponto 4. A palavra 5, nesse contexto, funciona como adjetivo. A palavra 5 é diversas, não é adjetivo, é pronome indefinido. E o ponto 5, a palavra 1 pode ser suprimida do texto sem prejuízo de sentido. Verdadeiro. Eu posso tirar o pronome eles e mesmo assim o texto vai ter sentido. Então a sequência correta, a letra D, 2, 3 e 5. A nona questão, ela é um pouquinho grande. Ela vai falar sobre os pressupostos e os subentendidos. O que é isso? São informações que estão implícitas no texto. Então você não vai ler dentro do texto essa informação, mas pela forma como você vê o texto escrito, você vai entender que aquela informação está dentro do texto. Então não vai precisar a informação estar explícita. Essa aí é a diferença das duas palavras. Explícito é aquilo que está claro, que todo mundo vê. Implícito é aquilo que está meio que escondido, guardado. Então não é todas as pessoas que conseguem ver. Então vejam aqui que a gente tem os pressupostos e nós temos os subentendidos. Pressuposto: João precisa parar de comer carne vermelha. Se eu digo que o João tem que parar de comer carne vermelha, eu entendo que o João come carne vermelha. Precisou te dizer isso? O João come carne vermelha, então ele tem que parar. Não. Só o fato de dizer para você que ele tem que parar de comer a carne vermelha, você já sabe que ele come. Então isso é um pressuposto. Outro exemplo: João finalmente parou de comer carne vermelha. Isso significa que demorou um certo tempo para o João parar de comer a carne. Então, novamente, não precisou te dizer isso de forma explícita. Já os subentendidos, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção para poder encontrar. Exemplo: quando sair de casa, não se esqueça de levar um casaco. Então, se eu estou saindo de casa e preciso levar uma roupa de frio, significa que lá fora está frio. Essa é uma informação subentendida. Outro exemplo: já estou com a garganta seca de tanto falar. Isso é verdade. Vida real aqui agora. O que está subentendido? Que eu quero beber um copo de água ou eu quero parar de falar, né? Para eu poder não sentir mais tanta sede. Então, sabendo disso, nós vamos para a página seguinte. Aí nós temos uma tirinha. Aí o menino diz: mas todo mundo tem. E aí o adulto que está com ele, talvez seja o pai, né? Todo mundo? Aí o menino: quase todo mundo tem. A maioria tem. Vários têm. Alguns têm. Vejam que ele vai diminuindo. Primeiro ele diz que todo mundo tem. Depois, quase todo mundo. A maioria. Vários. E termina em alguns. Então, para a gente conseguir perceber o humor da tirinha, nós precisamos ler o que está implícito. Então vamos ver o que é que está correto aqui. Primeiro, o menino está conversando com um adulto que é provavelmente seu pai. Sim, principalmente quando o pai responde: todo mundo? Essa é uma frase que acho que a maioria de nós já ouviu. Segundo, há uma conversa entre os personagens anterior ao primeiro quadrinho. Quando o primeiro quadrinho começa, ele está dizendo assim: mas todo mundo tem. Dá para a gente entender que o menino já estava falando antes.
Ele pode estar pedindo alguma coisa para comprar algum objeto, alguma coisa assim. Então, sim, dá para a gente entender que o menino já estava tentando convencer o pai antes da tirinha começar. E terceiro ponto, o menino está pedindo algo que não tem, mas seus amigos sim. Correto, é exatamente isso. Letra E, ponto 1, 2 e 3. É exatamente isso que ele está fazendo. Ele está pedindo uma coisa provavelmente influenciado pelos outros. Os outros têm, ele ainda não tem, então ele quer ter. 10ª. Outro recurso utilizado na tira para despertar o humor foi o uso dos pronomes indefinidos. E aí nós temos algumas afirmativas, vamos ver o que está certo ou não. Primeiro, a expressão todo mundo representa literalmente todas as pessoas do mundo. Quando o menino diz assim, todo mundo tem, não, ele está levando em consideração as pessoas do convívio dele, as pessoas que ele conhece, ele está dizendo que tem. Então não é a pessoa do mundo inteiro, é aquelas que estão em contato com a criança. Segundo, existe uma gradação no uso dos pronomes indefinidos. Verdade, ele está diminuindo o alcance. Primeiro ele disse que era todo mundo, depois a maioria, depois vários e ele terminou com alguns, certo? Então houve sim uma gradação, uma diminuição de abrangência da palavra. Terceiro ponto, o pronome alguns tem sentido mais definido que vários. Quando eu digo vários e digo alguns, não há diferença de sentido aí. Eu não posso dizer que alguns é mais definido que vários, não, porque eu não sei a quantidade de nenhum e nem do outro. Vários, pode ser 3. Alguns pode ser os mesmos 3, porque eu não sei a quantidade de sentido, então um não é mais definido que o outro, não. Quarto, a expressão a maioria é sinônimo de alguns. Não, né? Porque a maioria dá a entender que uma grande parte tem, enquanto que alguns é uma quantidade pequena, né? Reduzida. E quinto, o pronome alguns pode ser substituído sem alteração do sentido original por uns. Aí sim, verdadeiro. Alternativa correta, letra D, rapaz. O ponto 2 e o ponto 5. Ó, galera, passando para a página seguinte, é hora de produzir. Vocês já sabem que aqui é proposta de produção textual, né? Então, a gente deixa a proposta aqui esperando para a aula de produção e nós vamos para os ditongos. Não, eu estou gravando para quem está em casa. Inclusive, o livro saiu da página. Então, continuando, nós estamos na página 98 para trabalhar a escrita em foco. E aí nós vamos conhecer palavras que são ditongos. Lembrando, a gente tem o encontro das vogais na sílaba. Existem vogais que se unem nas sílabas. E aí nós temos 3 tipos de encontros. A gente tem o ditongo, quando a gente pode ver as vogais juntas. A gente tem o hiato, quando elas estão separadas. E a gente tem o tritongo, que é quando eu tenho 3 vogais na mesma sílaba. Aqui nós estamos trabalhando quem? Os ditongos. Então eu vou ter uma vogal e uma semivogal juntos, na mesma sílaba. Inclusive vocês que não estão lembrando o que é o ditongo, já pode escrever aí do lado. Pode pegar o lápis e colocar aqui, na frente. O que é o ditongo? Uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. É só abrir, não tem por que tá batendo na porta. Então, o que foi que aconteceu? Na regra dos ditongos ei, eu e oi, nós deveríamos acentuar as vogais desses ditongos
quando nós estivéssemos em contato com palavras oxítonas ou palavras monossílabas. Oxítona é aquela que tem a última sílaba tônica. Monossílabas, palavras que só tem uma sílaba. Mãe, pai é monossílabo, palavra de uma sílaba só. E os oxítonos são aqueles que têm a sua última sílaba tônica. Então a gente tem um exemplo aqui, ó, papéis. Onde é que está a sílaba tônica de papéis? Em pés. Pés é a última sílaba, então recebi o acento. Céu. Por que céu está acentuado? Porque é uma monossílaba, só tem uma sílaba. Herói. Por que está acentuado? Porque é uma oxítona. Herói. Qual é a última sílaba tônica? Rói. Niterói, mesma coisa, última sílaba tônica. Ilhéu, mesma coisa. Carretéis, igualmente. Agora, o que foi que aconteceu? Com o acordo ortográfico de língua portuguesa, que foi colocado em vigor no ano de 2009, inclusive eu estudava nessa época no ensino fundamental, era 8º ano, 9º ano, por aí. Faz um tempão. Vocês deviam ser as criancinhas, né? Já eram vivos? 2009? Já, né? Pronto, criancinhas. Então, na minha época, o que aconteceu? Todos esses ditongos que a gente acabou de olhar, papéis, céu, herói, Niterói, ilhéu, carretéis, eles perderam o acento gráfico. Se, no caso, as palavras fossem paroxítonas. Então vejam, no acordo, todas as palavras oxítonas recebiam acento. Mas, se fosse um ditongo paroxítona, aí perdia o acento. Então hoje nós temos ditongos que têm o acento e ditongos que não têm o acento. Quais são aqueles que têm? As oxítonas e também as monossílabas. Qual é o que perdeu o acento, o ditongo que perdeu o acento? As paroxítonas. Então, olha aí o quadrinho mostrando do jeito que era e do jeito que ficou. Eu tive muita dificuldade, porque eu aprendi do jeito que era, estava estudando quando aconteceu o acordo, então eu tive que aprender do outro jeito. Aprendi 2 vezes, né? Aprendi do jeito que era antes do acordo e aprendi do jeito que ficou depois do acordo. Então, olha aí. Ideia. Ideia tinha acento, porque era um ditongo aberto. Mas ideia é uma palavra paroxítona. Então, depois do acordo, ideia perdeu o acento. Então, a gente não acentua mais a palavra ideia. Ela não tem mais acento. Boia, a mesma coisa. Estou no teu livro, observa aí, ó. Página 98. Tá bem o quadrinho. Boia. Boia também era uma palavra paroxítona. Então, ela perdeu o acento. Heróico. A mesma coisa, tinha um acento agudo no O, hoje não tem mais. E paranoico também. Então, essas palavras do quadro, aqui da parte de baixo, são todos ditongos abertos, porém são paroxítonas. Tem a sua, no caso, sua penúltima sílaba tônica. Então, por isso elas perderam o acento, a gente não acentua mais. Nós continuamos acentuando os ditongos ei, eu e oi, se eles forem oxítonas, que é a última sílaba tônica, ou se forem monossílabas, que são as palavras que só têm uma sílaba. Então vamos lá, a gente já vai começar aqui a escrita em questão, porque é bem pequenininho, e aí a gente já consegue terminar esse tópico hoje, graças a Deus. Bora lá. Leia a lenda a seguir e responda as questões. A Cuca, todo mundo conhece, né? Do Sítio Capão Amarelo. A Cuca é sem dúvida um dos principais seres do folclore brasileiro,
principalmente pelo fato do personagem ter sido descrito por Monteiro Lobato em seus livros infantis e de ter sido adaptado para a televisão no programa Sítio do Pica-Pau Amarelo. A cuca se originou de outra lenda, a coca, uma tradição trazida para o Brasil na época da colonização. Segundo a lenda, a cuca é uma velha feia que tem forma de jacaré e que rouba as crianças desobedientes, sendo usada muitas vezes como uma forma de fazer medo às crianças que não querem dormir. Inclusive tem a música, né? Dorme, neném, cuca, misericórdia. Ouvir uma música dessa aí traumatiza, né? O menino. Mas na nossa época era normal, né? O povo cantava pra gente, a gente ficava, a cuca, vem pegar. Meu Deus, bora lá. Página 99. Letra A. Segundo o texto, qual é a principal razão da cuca ser um personagem muito conhecido no nosso folclore? Porque ela foi descrita por Monteiro Lobato. Primeiro, porque ela foi descrita por Monteiro Lobato. Ela foi descrita por Monteiro Lobato. Lobato, Monteiro Lobato. De que outra lenda se originou a cuca? Coca. Da lenda da coca. A lenda da coca. Resposta aí da letra B. A pergunta da letra C é interessante. A cuca é um personagem do folclore brasileiro que atormenta todas as crianças? Não. Quem? Só as desobedientes e as que não querem dormir. Então a resposta da letra C. Não. Só as crianças desobedientes e as que não querem dormir. A letra D pergunta pra gente o seguinte: nesse texto podemos recortar duas palavras que apresentam o ditongo tônico ei, que é brasileiro, e feia. Então, por que esses ditongos, mesmo sendo tônicos, não recebem o acento gráfico? Porque os dois são paroxítonas. Muito bem. Porque as duas palavras são paroxítonas. As últimas duas questões aqui, que são de marcar, a segunda pede para a gente marcar a alternativa em que todas as palavras apresentam ditongos abertos, acentuados graficamente no português brasileiro. Tudo aí está sem acento. Então a gente tem que marcar as palavras que no português brasileiro recebem acento. Mesmo que o acento não esteja aqui, mas elas deveriam estar acentuadas. A alternativa da letra E. Herói, herói, céu e réu. Herói é uma oxítona, céu e réu são monossílabas. E a terceira, conforme a ortografia oficial brasileira, não recebe acento gráfico a palavra heróico. Herói recebe, herói é oxítona. Agora, heróico é uma paroxítona, então ela não recebe, tá bom? Para quem está em casa, a partir de amanhã a gente já vai para a parte do encerramento, tá bom? Página 100. Mas não é necessário fazer essa atividade, porque é outra atividade que a gente vai responder juntos. Porque ela é bem extensa e aí eu não estou querendo muito perder tempo para a gente poder conseguir encerrar o capítulo 2. Tá bom?